Ao longo da história, a humanidade encontrou coisas que não deveriam existir. Objetos tão estranhos, tão fora de tempo, que parecem desafiar a própria lógica da realidade. Objetos que, se entendidos completamente, poderiam mudar nossa visão sobre a história, a ciência e a própria natureza da existência. E o Sue Merlin, um druida viajante do tempo. E hoje, vou revelar 4 desses enigmas que a ciência ainda não consegue explicar, apesar de séculos de estudo. Prepare-se para conhecer as esferas metálicas de Klerksdorp, o disco de Festo, a esfera de Betz e a esfera de Bilga. Nossa primeira parada nos leva às profundezas da África do Sul, a um tempo antes do tempo. Nas minas de pirofilita de Klerksdorp, operários encontraram algo que não deveria estar ali. Pequenas esferas metálicas, algumas perfeitamente redondas, outras achatadas. A idade estimada delas? 2,8 bilhões de anos. Isso as situa no período pré-cambriano, uma era em que a Terra era habitada apenas por formas de vida microscópicas, feitas de ligas de níquel e ferro. O que realmente intriga são os seus detalhes, sulcos e ranhuras perfeitamente simétricos que contornam seus equadores. Algumas até mesmo possuem padrões em espiral. Foram descobertas em 1947, mas foi apenas décadas depois que a comunidade científica começou a prestar atenção na precisão inexplicável de suas marcas. A pergunta que ecoa até hoje é: como? Como poderiam estruturas tão perfeitas existir naturalmente, sem a intervenção de uma mão inteligente ou de uma tecnologia avançada? Geólogos são categóricos. Não existe um processo geológico conhecido capaz de criar formas com tamanha simetria e com essa composição específica. A natureza, em sua aleatoriedade criativa, não costuma produzir perfeição geométrica em metal. As hipóteses nos levam a lugares fascinantes. Seriam estes os últimos artefatos de uma civilização desconhecida, perdida nas brumas de um passado tão remoto que nem ousamos imaginar? Ou talvez sejam produtos de uma tecnologia natural da própria Terra, um processo que ainda não compreendemos? Há quem sugira que são mensagens, símbolos deixados de propósito por inteligências que caminharam sobre este planeta muito antes de nós. Ao olhar para essas esferas, uma sensação estranha nos invade. A sensação de que a própria Terra esconde segredos milenares, sussurrando histórias que a nossa ciência apenas começou a escutar. Elas são mensageiras de um passado antediluviano, testemunhas silenciosas de um mundo que existiu bilhões de anos antes do nosso. Deixamos as profundezas do tempo na África e viajamos para as ensolaradas ilhas do Mediterrâneo. Para Creta, por volta de 1908, no Palácio de Festo, arqueólogos desenterraram um objeto que se tornaria um dos maiores quebra-cabecas da linguística. O disco de Festo, feito de argila cozida e datado de cerca de 1700 a.C., ele é único. De ambos os lados, uma espiral de símbolos misteriosos foi impressa na argila. A técnica em si já é um enigma. Os símbolos foram estampados, não gravados, sugerindo o uso de selos ou carimbos, uma forma primitiva de impressão, séculos antes de qualquer coisa parecida ser inventada. São 241 símbolos no total, organizados em 45 grupos distintos. Esses símbolos se repetem, seguindo padrões que sugerem uma linguagem codificada, talvez uma partitura musical ou um poema. O mistério real é o seu conteúdo. Apesar de mais de um século de estudos por linguistas e criptógrafos de todo o mundo, ninguém conseguiu decifrar sua mensagem. Ele não se parece com nenhuma escrita conhecida da época, nem mesmo com os sistemas de escrita minoicos, como o linear ou o linear B. As teorias são tão fascinantes quanto o próprio disco. Alguns acreditam que ele contém uma oração, uma invocação a uma divindade esquecida. Outros que são instruções para um ritual complexo ou talvez um calendário astronômico secreto, mapeando os céus de uma forma que perdemos. Imagine um jovem sacerdote cretense, há quase 4.000 anos, segurando este mesmo disco. Ele sabia que cada símbolo carregava segredos do universo, mas também sabia que apenas os iniciados poderiam compreender seu poder. É um eco de conhecimento perdido, atravessando milênios para chegar até nós. E agora, nós somos as testemunhas silenciosas desse eco, olhando para uma linguagem que se recusa a ser esquecida, mas que ainda não conseguimos entender. Agora nossa jornada nos leva a um tempo mais recente, mas não menos misterioso. Estamos na Flórida, Estados Unidos, em 1974. A família Betz caminhava pelas terras de sua fazenda, devastadas por um pequeno incêndio, quando encontraram algo peculiar, uma esfera de metal, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, perfeitamente lisa e brilhante, com apenas uma estranha marca triangular nela. Pensando ser talvez um detrito espacial, eles a levaram para casa. E foi aí que o inexplicável começou. A esfera parecia ter vida própria. Ela se movia sozinha,
rolando pelo chão, parando e mudando de direção como se estivesse evitando obstáculos. Quando tocada, emitia sons estranhos, quase harmônicos, como um diapasão vibrando. A família relatou que o objeto parecia responder a estímulos. Tocavam música, e a esfera vibrava em ressonância. Cães latiam para ela, e ela parecia recuar. O comportamento era tão bizarro que a história chegou à imprensa e eventualmente à NASA. Os cientistas estudaram a esfera, mas nenhuma explicação foi conclusiva. A análise revelou que era feita de uma liga de aço inoxidável de alta qualidade, mas não conseguiu explicar seu comportamento. Era oca, mas pesava quase 10 quilos. O que era a esfera de Betz? Um fenômeno físico desconhecido desafiando as leis da gravidade e do movimento que conhecemos? Uma peça de tecnologia humana secreta? Talvez um drone experimental ou um dispositivo de vigilância que se perdeu? Ou seria algo ainda mais surpreendente? A esfera eventualmente desapareceu do olhar público, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. Ou pensar nela. Temos a sensação de que o mundo abriga forças e talvez até inteligências que ainda não podemos sequer começar a compreender. Para nossa última descoberta, viajamos para a Colômbia, para a região de Biuga, um local rico em história arqueológica. Em meio a rochas antigas e cavernas, foram encontradas pequenas esferas, perfeitamente polidas. Algumas são metálicas, outras possuem uma aparência cristalina, quase como vidro. Sua idade é estimada em vários milhares de anos, encontradas em camadas geológicas que antecedem até mesmo a grandiosa civilização maia. Assim como as esferas de Klerksdorp, o mistério reside em sua perfeição. Elas apresentam uma simetria e uma composição que parecem impossíveis de serem reproduzidas naturalmente. O polimento é tão impecável que reflete a luz de maneira uniforme. O mais intrigante é que algumas delas contêm elementos que não correspondem a minerais conhecidos na região. Isso levantou suspeitas sobre sua origem. Seriam de tecnologia perdida? Ou, como alguns se atrevem a sussurrar, de origem não terrestre? Pesquisadores mais esotéricos acreditam que essas esferas não eram meros adornos. Eles levantam a hipótese de que poderiam ter sido usadas em rituais de energia. Talvez para focar a mente humana durante a meditação, para criar uma harmonia vibracional no ambiente, ou até mesmo para interagir com fenômenos cósmicos que os povos antigos compreendiam melhor do que nós. Eram ferramentas, portais para um outro nível de consciência. Quando olhamos para essas esferas, para o disco, percebemos que a história que nos contaram é apenas uma sombra do que realmente aconteceu. Objetos que desafiam a lógica não são apenas curiosidades, são pontes. Pontes para um conhecimento que a humanidade esqueceu. Talvez existam civilizações que dominaram segredos que nem imaginamos. Talvez eles nos tenham deixado mensagens codificadas em formas imateriais que resistem à erosão do tempo. E é que por mais que a ciência tente explicar, alguns mistérios permanecem, guardados nos cantos mais profundos da história e da própria Terra. Nós, meros espectadores, apenas podemos olhar e nos perguntar: o que mais foi escondido de nós? Obrigado por viajar comigo através desses enigmas. Se você também se sente fascinado pelo que se esconde além do véu da realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas jornadas. Até a próxima vez.